outros locais. E a gente fica muito feliz, Carlos, de você ter aceitado o convite de poder estar dando aula para a turma. A turma tá quietinha ainda, mas daqui a pouco você vai ver que eles vão começar a falar. Tá bom, gente? Bom dia aí, eu vou deixar então a palavra com o Carlos. Bem, pessoal, bom dia. Eu agradeço o convite da Residência de Enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Como a Isadora falou, eu sou enfermeiro, eu me graduei na Estadual do Maranhão e atualmente estou como professor adjunto na Universidade Federal do Pará. Eu iniciei minha trajetória na atenção básica, no antigo Polo de Formação em Saúde da Família, que foi no início dos anos 2000, tinha uns polos de formação, onde os profissionais iam para os municípios com os piores IDHs do Brasil, e eu tive a oportunidade de trabalhar nesta época, onde a gente passava 3 semanas no interior e 1 semana assistindo aula teórico-prática, não é? E parabenizar vocês pela escolha da residência, que é o padrão ouro, né, de formação. Eu acho que vai dar uma formação muito interessante para vocês. A gente sempre discute, né? Às vezes o aluno ele vai para o meio acadêmico muito precocemente, vai diretamente da graduação para o mestrado, depois para o doutorado, e eu acho importante uma experiência profissional anterior, de preferência uma residência, um local que ele possa trabalhar, que ele possa... eu acho que é o início de uma caminhada de vocês, posteriormente vocês podem, não quiserem seguir a carreira acadêmica, podem fazer o mestrado profissional, fazer intervenção no local de trabalho. Então, só quero parabenizar vocês pela escolha, que na realidade é o investimento que vocês estão fazendo na carreira. Eu acho que tanto eu como a Isadora e vocês são apaixonados pela atenção primária à saúde, e a gente vai discutir hoje sobre a Política Nacional de Atenção Básica. Eu preferi não realizar slides, mas fazer uma discussão, só pontuei alguns pontos. A gente encaminhou 2 artigos, né, de referência, um antes da PNAB, assim que surgiu, e o outro mais recente, que analisa os efeitos dessa PNAB, que é a Política Nacional de Atenção Básica. Caso vocês queiram participar do debate também, a ideia é que no primeiro momento eu faça uma exposição e posteriormente a gente faça a discussão, não é isso? Certo. Isso, bem, Carlos. Então, a gente... Oi, pode falar, querido. Desculpa, não, eu falei com eles, né? A gente está usando o Google Sala de Aula, o Classroom, para poder disponibilizar o material. E aí eu comentei com eles que depois a gente faria um debate, para todo mundo já ficar afiado aí para o momento do debate. Ótimo. Bem, então, pessoal, a Política Nacional de Atenção Básica, por que uma Política Nacional de Atenção Básica? Não é? Porque o Ministério da Saúde, o governo federal, ele detém, e cabe a ele, dentro da... Quando a gente estuda o Sistema Único de Saúde, a gente sabe que tem os 3 entes federados, não é? O governo federal, representado pelo Ministério da Saúde, o governo estadual, pelas secretarias estaduais de saúde, e o governo municipal pelas secretarias municipais de saúde. Então, cabe ao Ministério da Saúde emitir normas, então, portarias. Então, diariamente, o Ministério da Saúde, ele emite portarias, ele emite decisões para que os municípios que executam as políticas possam ser guiados. Imagina um país com a dimensão territorial como o Brasil, se não tivesse normas, portarias, decreto, cada município ia fazer da sua forma. Então, a Política Nacional de Atenção Básica, ela serve para nortear o trabalho dentro da atenção básica, como é chamada no Brasil, atenção primária à saúde. Essa PNAB ela já está na sua 3ª versão, a primeira foi em 2006, a segunda em 2011, e a terceira, mais recentemente, em 2017. E se a gente for fazer uma análise dessa PNAB, ela está muito espelhada, quando a gente estuda política de saúde, ela está muito ligada ao momento político, econômico e social que o Brasil está passando. Então, assim, se você observar tanto os avanços e retrocessos
que os pesquisadores, os profissionais de saúde apontam na PNAB está ligada a esse cenário político, social e econômico que o Brasil está passando. Tendo em vista isso, é importante frisar, antes da gente entrar, do que a PNAB ela fala, da gente fazer uma análise de conjuntura. Então, em 2016, eu acho que é de conhecimento de todos, foi emitida uma emenda constitucional 95, que congela os gastos com saúde e educação por 20 anos. Essa emenda, a gente costuma dizer, porque o SUS ele já nasceu subfinanciado, né? Então, a gente tem umas incongruências em relação ao nosso sistema público de saúde, que mesmo sendo um sistema universal de saúde, diferente dos países europeus, como o sistema de saúde inglês, o espanhol, o sistema canadense, o setor privado, ele antecedeu o setor público no Brasil. Então, a gente já herdou do INAMPS uma estrutura privada. E quando se deu, por meio da Constituição de 1988, o direito universal de saúde no Brasil, a atenção privada ela passou a ser suplementar e complementar. Então, isso é importante a gente entender para mostrar que a emenda constitucional ela desfinanciou o sistema público de saúde, que já era subfinanciado. Ela congela os gastos com saúde e educação por 20 anos. Reparem só, a população está envelhecendo, requer mais recursos de saúde e se deu, naquele momento, que um congelamento de gastos com saúde e educação. Aqui no Brasil também tem essa questão, né? Você pode deduzir gastos com saúde e educação no imposto de renda. Então, de certa forma, isso é um incentivo às pessoas a pagarem um plano de saúde. Então, uma questão mais macro ainda. Outra questão que eu abordei na minha tese de doutorado também, na minha tese de doutorado, eu fui orientado por uma professora aí da UFRJ, que é a Lígia Bahia, que estuda público e privado na saúde, e eu questionei o fato do governo subsidiar plano de saúde para servidor público, para o serviço militar. Imagina, a gente está no sistema universal, o Exército, a Marinha Aeronáutica tem um sistema de saúde próprio, é uma incongruência, né? Os deputados e senadores têm todas as suas despesas ressarcidas no Sírio-Libanês e no Albert Einstein. Então, e os professores universitários, servidores públicos, eles recebem um percentual no seu contra-cheque para ajudar no custeio de um plano de saúde. Então, isso é uma incongruência em relação ao sistema público de saúde no Brasil. Então, e aí, ainda por cima, vem uma emenda que congela os gastos federais, que detêm a maior fonte de recursos por 20 anos. E isso é muito, assim, eu tive já em Cuba, estudando o sistema de saúde cubano e o sistema de saúde espanhol também na Espanha. Essa questão valorativa ela é muito forte no Brasil, porque muitas vezes a gente trabalha num serviço que a gente não confia, é diferente desses países, né? Então, assim, aquela enfermeira que está fazendo o pré-natal lá na atenção básica, orienta o aleitamento materno exclusivo, a consulta de enfermagem, preenche o cartão da gestante, faz seus grupos de gestante e, quando ela vai parir, ela engravida, faz o pré-natal com um médico obstetra, que não é preenchido o seu cartão da gestante, não amamenta até os 6 meses. Então, isso são as provocações que eu quero fazer para vocês, para a gente até refletir, não é? Será que, de certa forma, a gente está abraçando essa atenção básica que a gente acredita, não é? Que a gente almeja trabalhar nela? Então, são essas incongruências que acontecem no Brasil. Então, a população está envelhecendo, o governo federal é que detém a maior fonte de recursos. A partir do momento que diminui o número de recursos, vai impactar diretamente no orçamento dos estados e municípios. Imaginem só que 90% dos municípios brasileiros são de pequeno porte, sobrevivem com recursos federais. Se você diminui o número de recursos federais, vai impactar diretamente na renda desses municípios. Isso impacta diretamente no mercado de trabalho da enfermagem. Os salários irão diminuir, não só no público, como no privado também, porque o salário dos profissionais de enfermagem, eles são muito linkados ao setor público, mesmo no setor privado. Então, isso é o primeiro marco que eu quero mostrar para vocês, para a gente entender que toda essa política, desde 2016 no Brasil, vão sendo implantadas políticas de austeridade. O que são políticas de austeridade? São políticas que diminuem o poder de ação do Estado, em termos de financiamento de políticas públicas, como a saúde e a educação. Alinhado a isso,
a gente teve essa emenda constitucional de 2016, e em 2017 surgiu a nova PNAB, a nova Política Nacional de Atenção Básica. Posteriormente, veio a reforma trabalhista ela impacta diretamente no trabalho da enfermagem, por ser uma profissão predominantemente feminina. A enfermagem tem dupla, triplo carga de trabalho. Foi regularizado o trabalho intermitente, que é o famoso bico, e a gente vai ver que na PNAB 2017 passou a ser financiado um novo alinhamento de equipe, que é a equipe de atenção básica, onde o enfermeiro pode trabalhar 40, 20 horas, e isso, de certa forma, precariza ainda o trabalho da enfermagem e prejudica aquele princípio básico, que é o de longitudinalidade, que é o profissional estar na equipe e poder acompanhar essas pessoas ao longo do tempo, tá? E também a gente teve a reforma da Previdência também, que aumentou o tempo de contribuição para as mulheres, que impacta diretamente na enfermagem. Então, é importante eu localizar, fazer essa análise de conjuntura, porque essa PNAB ela não surgiu do nada. Desde a sua discussão, ela foi muito criticada, porque ela não teve a participação na sua concepção dos profissionais. A enfermagem foi muito tímida também. Teve pouca representação, com pouca discussão em relação a essa nova PNAB de 2017. Antes de iniciar, é importante falar um pouco dos aspectos históricos e conceituais da atenção básica. Como eu falei, a atenção básica é um termo utilizado no Brasil, que internacionalmente é Primary Health Care, atenção primária à saúde, e eu até sugiro, tem uns artigos que discutem conceitualmente esse conceito de atenção primária e atenção básica, essas concepções, não é? Por que se adota o termo de atenção básica no Brasil, que para muitos gestores dá uma ideia muito pejorativa, que é uma atenção que pode ser feita de qualquer forma, não é? Então, a gente já observa dentro do Ministério um movimento já de denominar o termo de atenção básica para atenção primária à saúde. E causa um confundimento muito grande a questão dos termos. O primeiro marco, quando a gente estuda atenção básica, atenção primária, é o relatório de Dawson, né, que ele aconteceu em 1920, ele foi emitido no Reino Unido, onde ele já trazia essa estrutura de redes de serviços, como os níveis de atenção, né, que eram divididos em serviços domiciliares, centros de saúde primários, centros de saúde secundários e serviços suplementares e os hospitais de ensino. Então, já trazia essa ideia, de certa forma, da hierarquização dos serviços que a gente conhece hoje como atenção primária, média e alta complexidade. Então, esse relatório de Dawson, ele foi o primeiro estalo. Vocês imaginam que isso, em 1920, na Inglaterra, os serviços de saúde já estavam organizados dessa forma. No Brasil, só veio com o SUS, não é? A gente tinha uma atenção antes do SUS muito médico-centrada, hospitalocêntrica, muito focada no hospital. Então, não é por nada que a atenção primária, o serviço de saúde inglês, ele é referência para o mundo todo. Outro marco é a Conferência Internacional de Alma-Ata, em 1978. Ela foi muito importante, que ela culminou com a definição da APS como atenção essencial à saúde, e também ela serviu de base para a construção dos princípios doutrinários e organizativos do Sistema Único de Saúde. Quando se deu a criação do SUS, ocorreu a municipalização dos serviços, e aí surgiu, em 1991, o Programa de Agentes Comunitários de Saúde, que é o PACS, onde se tem um enfermeiro instrutor supervisor para 30 agentes comunitários de saúde. E em 1994 surgiu o Programa Saúde da Família, que é o PSF, e hoje é uma estratégia que foi reconhecido como estratégia, hoje se fala Estratégia Saúde da Família, desde 2006, na primeira PNAB, na primeira versão da PNAB de 2006. Qual a definição de atenção básica vigente na nova PNAB, na PNAB de 2017, que é um conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolve promoção, proteção, tratamento, reabilitação de danos, cuidados paliativos, vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada como equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidades sanitárias. Vocês há de convir que é um conceito muito complexo.
como é que o Brasil está passando por um congelamento de gastos e você aumenta, porque nessa PNAB, se você for comparar o conceito de atenção básica da PNAB de 2017 com a de 2011, você vai observar que o conceito de atenção básica da nova PNAB, ele agrega os termos cuidados paliativos e vigilância em saúde na sua própria definição. Então, é um termo mais orgânico, mais aprofundado em relação à PNAB. Essa PNAB de 2017 também ela traz alguns apontamentos em relação à infraestrutura, ambiência e funcionamento da unidade básica de saúde, que aí no Rio de Janeiro vocês têm um conceito de clínica de família. Mas a realidade do Brasil ela é muito díspara. A gente fez um estudo agora com os dados do PEMAC, do Programa Nacional de Avaliação da Melhoria e Qualidade da Atenção Básica, que foi um TCC que eu orientei agora, e a gente comparou a estrutura das unidades básicas de saúde, o acesso e acessibilidade dessas unidades básicas de saúde no Brasil, entre as regiões do Brasil. E a gente observa que a região sul é a que possui as melhores estruturas de unidades básicas de saúde, que tem o horário estendido das unidades básicas de saúde, a região norte, que é a região menos coberta por estratégia de saúde da família, que possui a pior estrutura das unidades básicas de saúde. Então, isso é muito ruim, essas incongruências, essas disparidades entre as regiões do Brasil. Qual é a realidade da maioria das vezes das unidades básicas de saúde? Que não são unidades básicas de saúde que foram construídas, são unidades básicas de saúde que são adaptadas, ou seja, aluga-se uma casa e essa unidade básica de saúde, essa casa passa a ser utilizada como unidade básica de saúde. Então, isso prejudica todo o processo de trabalho da equipe, porque não tem consultórios, não tem área para você fazer orientação. Agora, com a pandemia da Covid-19, se teve muita dificuldade até de uma área externa para receber os pacientes sintomáticos de Covid, a questão do fluxo, para evitar o fluxo de infecção, devido à estrutura dessas unidades básicas de saúde. Eu falo isso porque isso é muito importante, porque vocês, como futuro especialista de enfermagem de família e comunidade, o enfermeiro ele tem esse perfil de organizar uma unidade básica de saúde. E a PNAB, juntamente com o Manual de Estrutura Física das Unidades Básicas de Saúde, que é um manual que tem de 2008, ele define como deve ser a estrutura da unidade básica de saúde, desde a ambiência, da unidade da estrutura básica de saúde, de acordo com o número de equipes, quantos consultórios tem que ter, quais são os compartimentos que tem que ter nessa unidade básica de saúde, o fluxo de infecção, o material utilizado no curativo, a esterilização. Então, é importante, a PNAB ela já traz a estrutura, como deve ser a estrutura de uma unidade básica de saúde, não é? Então, é importante avaliar e ter uma crítica em relação a isso, que uma má estrutura de uma unidade básica de saúde, ela já prejudica o processo de trabalho das equipes, tá? Então, é um primeiro ponto que eu quero trazer, essa questão da ambiência, a questão do horário da unidade básica de saúde, não é? Então, a PNAB, ela diz que a unidade básica de saúde ela tem que funcionar 5 dias da semana, 40 horas semanais. Também ela redefiniu, não é, o número de pessoas por equipe de saúde da família, que passou a ser de 2.000 a 3.500. Nas outras PNABs era até 4.000 pessoas. É um número muito grande de pessoas para acompanhamento para uma equipe de saúde. Também estipulou o número máximo de equipes por unidade básica de saúde, que é até 4. Então, tem realidade aí no Rio de Janeiro, que tem local que tem mais de 4 equipes dentro de um centro de uma clínica de família, e aí prejudica muito o processo de trabalho, porque não tem uma estrutura física adequada, porque eu acredito que foram prédios que foram herdados do INAMP, daquela estrutura, e aí são acomodados. Isso é muito prejudicial. Eu trabalhei num município no interior do Maranhão, que cada equipe ficava um dia no centro de saúde, porque não tinha unidades básicas de saúde. E os demais a gente ficava na área, fazendo atendimento em escolas, em igrejas, devido a essa estrutura física que tem nas deficiência de unidades básicas de saúde, que deve ficar o mais próximo da área de abrangência. Nos grandes centros é um grande problema também, porque geralmente, aqui tem relatos no chat que eu vi aqui, já vi unidades com 14 equipes.
você vai ver que tem equipes, a Zilda, né, que estão comentando aqui, tem equipes que ficam muito longe da sua área de abrangência, das suas microáreas de abrangência, porque essa unidade, ela acomoda muitas equipes de saúde da família, não é? Então, isso é um grande problema e já é sinalizado pela PNAB a importância da infraestrutura da ambiência e do funcionamento da unidade básica de saúde. Outro ponto que se traz da PNAB é a questão do processo de trabalho e atribuições do enfermeiro na atenção básica. Isso a gente tem que fazer um parêntese, assim. O enfermeiro, ele assume muito trabalho na atenção básica que não estão nas suas atribuições, que são inerentes a ele. A enfermagem, ela tem aquela questão, por ser uma profissão predominantemente feminina, ela traz também na raiz essa questão do cuidado, a questão de gestão. Então, tem lugares, se queimou uma luz, é o enfermeiro que tem que ir atrás. Tem um artigo muito interessante que eu até sugiro que vocês leiam, a síndrome do enfermeiro faz tudo, né? Que não é definido o trabalho do enfermeiro, e o enfermeiro na atenção básica, ele faz tudo, né? Ele não tem uma atividade específica. O processo de trabalho da enfermagem, ele é dividido na atenção básica no processo assistencial, no gerencial e no educacional. E muitas vezes essas atribuições gerenciais, elas se sobrepõem e prejudicam as questões assistenciais. Eu não sei como está a realidade aí do Rio de Janeiro, mas aqui no Norte e Nordeste é muito frequente o enfermeiro da equipe ele assumir a gestão da unidade básica de saúde. Então, ele tem um duplo trabalho e não recebe para isso, né? Então, ele é sobrecarregado porque ele tem que supervisionar os agentes comunitários de saúde que não são da categoria da enfermagem, exclusivamente com a nova PNAB, não é? E, além disso, ele tem que dar conta da questão burocrática. Então, aqui, os enfermeiros escolhem o PCCU, tem que deixar na secretaria os PCCUs, porque não tem um carro adequado. Se falta material, o enfermeiro tem que buscar, muitas vezes, no seu carro. Então, essa questão gerencial que o enfermeiro acumula é muito ruim para a sua questão assistencial e a função educadora, porque ele não tem tempo, ele fica muito sobrecarregado com essa função. A nova PNAB, em termos sobre as atribuições do enfermeiro, comparando com a de 2011 a 2006, ela não traz muitas novidades. Ela traz essa questão da supervisão exclusiva dos agentes comunitários de saúde, que nas PNABs passadas era compartilhada com os demais profissionais de nível superior da equipe, como o médico e o cirurgião dentista. Por que o enfermeiro passou a ser supervisor exclusivo do agente comunitário de saúde? Porque foram atribuídas aos agentes comunitários de saúde algumas atividades que tipicamente são da enfermagem, não são exclusivas, né? Como a realização de sinais vitais, a questão da realização do curativo limpo, que não é um procedimento exclusivo da enfermagem, é importante dizer isso, mas que tradicionalmente é o enfermeiro que assume e o técnico de enfermagem que assume esse trabalho. E aí isso gerou muita polêmica, porque o agente comunitário de saúde na lei do exercício profissional não é um profissional subordinado ao enfermeiro, né? Ele não é da categoria da enfermagem. Mas desde quando surgiu o programa, desde o PACS, que era o enfermeiro instrutor, cabe ao enfermeiro essa supervisão do agente comunitário de saúde. E eu não sei como é a realidade aí do Rio de Janeiro, mas deve ter muitos problemas do agente comunitário de saúde com o enfermeiro. O enfermeiro, muitas vezes, é visto como aquele supervisor. A questão do perfil do agente comunitário de saúde está sendo um grande problema, porque quando iniciou o trabalho do agente comunitário de saúde, ele era um profissional de nível básico. Ele se contentava com o salário mínimo. E todas as pessoas têm o direito de crescer profissionalmente, pessoalmente. E hoje já existem vários agentes comunitários de saúde com curso superior. Então, eu tive muito problema quando eu trabalhava no interior, tinha um perfil de agente comunitário de saúde. Quando eu fui para a capital, São Luís, concursado, eu tive outro perfil. Então, a gente observa, principalmente nos grandes centros, às vezes o agente comunitário de saúde não mora nem na própria área de abrangência, não é? Então, isso é um grande problema. Muitas vezes perdeu aquela liderança com a comunidade. Então, isso é uma discussão que gera em relação do trabalho do agente comunitário de saúde.
Quando foi emitida a PNAB 2017, em janeiro de 2018, eu sugiro que vocês leiam também a Lei do Exercício Profissional. Não é nenhuma lei, é uma jurisprudência que define o trabalho do agente comunitário de saúde. E eles fizeram várias reivindicações, eles são muito politizados, coisa que a enfermagem não é muito, né, em relação a isso. Eles conseguiram retirar a prática do curativo na atenção primária e agora é só a questão dos sinais vitais, não é? Então, eles também reivindicavam uma ajuda de transporte que foi derrubada, porque se entende que o agente comunitário de saúde ele mora na microárea porque que ele precisa de um auxílio transporte, né, de um recurso de transporte. Aí essa foi derrubada na discussão dessa legislação sobre a questão do agente comunitário de saúde, não é? Então, aqui tem um comentário da Ana Santana, o enfermeiro que é responsável pela sala nas unidades, uma loucura, o que fica com a sala de imunização, então sofre bastante. Pois é, o RT, né, o enfermeiro fica, da atenção primária, ele fica como RT na sala de vacina e às vezes na sala de curativo, não é? Outro grande problema em relação, para além dessa relação do enfermeiro com o agente comunitário de saúde, é a questão do perfil do técnico de enfermagem, né? Geralmente o técnico de enfermagem que trabalha na atenção básica, ele vem de uma realidade, de uma experiência hospitalar, muitas vezes pela sobrecarga de trabalho, ele não fica exclusivo para a equipe, ele não trabalha com enfermeiro, ele não trabalha diretamente com o médico da equipe, ele fica ou na sala de curativo e na sala de imunização. E ele não é formado, assim, muitas vezes, sobre os atributos da atenção primária, ele não conhece a conjuntura da estratégia de saúde da família. Isso é grande prejudicial. Então, assim, às vezes a gente problematiza a formação da enfermagem muito no enfermeiro. E um grande problema que eu acho que tem que ser discutido é essa questão da formação do técnico de enfermagem também. Geralmente ele é formado em cursos técnicos à noite, final de semana, há uma discussão muito incipiente de promoção e prevenção da saúde, ele é muito focado em procedimento, e é uma discussão que tem que ser feita. Isso requer a educação permanente por parte do enfermeiro, que é o supervisor desse técnico de enfermagem. Não é? Então, o Edmilson, ele disse que hoje passa por um impasse muito grande, que é trazer o técnico de enfermagem para dentro da equipe e participar das discussões da reunião da equipe, das decisões e processos de trabalho. Realmente, isso é muito difícil, atrelado à questão cultural e também da sobrecarga de trabalho desse profissional. Isso que foi sinalizado, se o enfermeiro é responsável técnico sobre a sala de vacina e de curativo, ele tem que supervisionar essas salas. Então, o enfermeiro ele é sobrecarregado e, para além, ele tem que, no final do dia, a questão da temperatura da geladeira, da organização da sala de vacina, da realização dos curativos mais complexos. E ele fica muito sobrecarregado em relação a isso também. Outro ponto a se destacar é que surgiu, né, na nova PNAB a questão do gerente da unidade básica de saúde, não é? Então, o governo federal ele dá uma contrapartida, no caso, se o gerente, para municípios com até uma equipe, o Ministério da Saúde dá uma contrapartida de R$ 713, e o município com mais de uma equipe, o valor é de R$ 1.426, que é um campo em ascensão para a enfermagem. Tem um gerente específico dentre as profissões da saúde, a enfermagem, via de regra, que sai mais bem preparada para exercer esse trabalho do gerente, da gerência, da UBS, mas a contrapartida é muito pequena pelo governo federal. Aí, no Rio de Janeiro, é uma realidade que toda clínica de família tem um gerente específico, não é? Mas no interior, como eu falei, em outros lugares, até em algumas capitais, o enfermeiro, ele exerce essa função de gerente, muitas vezes sem ser remunerado, sem ter um plus no seu salário para ser gerente. Mas eu até sinalizo que, para ser gerente, o profissional ele tem que ter uma experiência prévia na atenção primária à saúde. Se vocês forem ler as atribuições do gerente
de APS dentro da nova PNAB, ele tem que guiar o trabalho, ele tem que ser um consultor do processo de trabalho das equipes de saúde. Mas o que a gente observa é que, às vezes, o gerente ele não tem nem curso superior, né? Como ele é colocado no interior, devido ao baixo salário, isso prejudica todo o rendimento da equipe. Muitas vezes o gerente está lá só para marcar o ponto do profissional, para botar a falta, a questão do horário que o profissional chega, e a gente pensa que o gerente ele tem que ir muito mais além, ele tem que conhecer. Então, eu acho que parte do pressuposto de um gerente, primeiro, ele ser um profissional que trabalhou na equipe, ou trabalhou, ter uma experiência prévia na atenção básica para, posteriormente, ele ser um gerente. A Priscila disse que, infelizmente, na equipe, nenhum médico consegue participar. É uma grande realidade, em alguns municípios cobra muita produção do médico também, não é para ele estar atendendo, então é muito difícil você fazer aquela reunião semanal por equipe para planejar, para discutir os casos, para fazer o planejamento semanal da equipe, para escolher alguns pacientes para fazer a discussão de casos. Isso é muito difícil, né? Essa questão do processo de trabalho. Uma coisa que me chamou muita atenção em Cuba é que a carga horária do médico e do enfermeiro, ele já tem um percentual da carga horária para o ensino. Isso já é inerente, ele já tem essa atribuição dentro da... E muitas vezes você tem enfermeiros, médicos, técnicos que estão em unidades de ensino e não querem ensinar, não querem repassar, acho como um trabalho a mais, né? Essa cultura dessa relação ensino-serviço ainda é muito fragilizada no Brasil. Isso tem que ser discutida e aprimorada, não é? Então, isso é outro ponto, a questão do gerente na unidade básica de saúde, não é? Então, a PNAB de 2017, conforme foi sinalizado, ela, por mais que ela estabeleça que a estratégia de saúde da família é a estratégia prioritária, ela passa a financiar uma equipe, que é a equipe de atenção básica, sem a obrigatoriedade do agente comunitário de saúde. Outra grande mudança é que a PNAB de 2011, ela dizia que cada equipe tinha que ter, no mínimo, 4 agentes comunitários de saúde. Essa nova PNAB de 2017, ela não define. Então, de acordo com o gestor, ele pode colocar um agente comunitário de saúde. E você sabe que uma equipe sem agente comunitário de saúde, o processo de trabalho ele é prejudicado, porque o agente comunitário de saúde que conhece a sua comunidade, que faz essa ligação com a comunidade, com os profissionais de saúde, não é? Além disso, flexibiliza a carga horária nessa equipe de atenção básica, como eu falei, prejudica principalmente a questão do princípio de longitudinalidade, que é você criar o vínculo com a comunidade ao longo do tempo. O financiamento da equipe de atenção básica sem a obrigatoriedade do agente comunitário de saúde. E essa flexibilização da carga horária, ela vem no momento de uma reforma trabalhista. É muito interessante essa relação. As novas atribuições do agente comunitário de saúde. Então, o grande medo e a grande crítica é que os agentes comunitários de saúde eles percam aquela liderança, a questão da promoção e prevenção. A gente sabe, em tempos de pandemia, a importância dos agentes comunitários de saúde, o uso do WhatsApp, a visita peridomiciliar, que não é o agente comunitário de saúde entrando na casa, mas ele tem que fazer a visita peridomiciliar. E a partir do momento que ele passa a fazer esses procedimentos no modelo biomédico, ele tende a diminuir as ações de promoção e prevenção à saúde, não é? Então, isso é uma grande crítica também em relação à nova PNAB, não é? E a questão do enfermeiro como supervisor exclusivo, que sobrecarrega mais ainda o trabalho do enfermeiro no âmbito da atenção primária, não é? Que ele já é muito sobrecarregado de atividades. O componente multiprofissional é enfraquecido também pela extinção do credenciamento e financiamento federal aos núcleos de apoio à saúde da família, que passou a ser chamado de núcleo ampliado de saúde da família. Então, a gente tem um novo financiamento, eu posso sugerir também leituras para vocês, já tem artigos tanto a favor como criticando o Previna Brasil, que é um novo financiamento, onde se extinguiu a questão do PAB fixo e o PAB variável. O PAB fixo é em torno per capita, o número de habitantes daquele município, e o PAB variável é em cima
dos programas de atenção básica implantados naqueles municípios. E agora, esse Previne Brasil, que é a nova forma de financiamento, é em cima de moradores cadastrados. E tem se prejudicado muito cadastrar os moradores em um período de pandemia. Eles até aumentaram o prazo de cadastro dos usuários, não é? Em relação também ao escopo de ações de integralidade, acho que vocês já ouviram falar da carteira de serviço da atenção primária à saúde, que até aí no Rio de Janeiro tem a grande crítica, é que prejudica o princípio do SUS de integralidade, porque cada município ele pode fechar sua carta de atenção, e os serviços eles não passam a ser integral. É uma crítica que o município ele não possa fornecer todas as atividades, os procedimentos vigentes no âmbito da atenção primária à saúde, não é? A questão da universalidade, como eu falei, ele é impactado nesse novo modelo de financiamento que é o Previne Brasil, ao substituir o piso da atenção básica fixo e o variável pela a questão per capita, não é? Pelo o número de pessoas cadastradas, porque a antiga forma de financiamento ele era o número de habitantes. Então, qual é o grande problema? A maioria dos municípios, das capitais, tem uma cobertura muito pequena. E a partir do momento que o financiamento vai ser só em cima dos usuários cadastrados, vai diminuir, de certa forma, vai impactar diretamente no financiamento para esses municípios. E a gente sabe que as equipes de atenção de saúde da família, de atenção básica, elas não atendem só a população cadastrada, já que o SUS é universal, não é? Tem várias pessoas que têm plano de saúde, mas fazem imunização, que fazem vários procedimentos dentro das equipes da clínica de família aí do Rio de Janeiro, como vocês sabem, né? Então, pessoal, assim, é uma discussão enorme, não é? A Thalita Moreira, ela disse que a impressão que eu tenho é que parte técnica muitas vezes tenta se esquivar das suas obrigações. O enfermeiro é responsável pela supervisão, porém, cada profissional tem que entender o seu papel dentro da APS e da equipe, para que não fiquemos mais sobrecarregados do que já estamos normalmente. Thalita, eu acho que falta também um desconhecimento da própria enfermagem do que é inerente, do que é seu. Qual é a sua responsabilidade? Ela tem que se respaldar. O enfermeiro, qualquer profissional que trabalha na atenção primária, ele tem que ter a PNAB debaixo do braço, botar a PNAB, encadernar a lei do exercício profissional de enfermagem para mostrar, não é? Então, às vezes, as atribuições do enfermeiro na equipe de saúde da família no âmbito da atenção básica é muito naquele disse-me-disse. Eu entro no município, o enfermeiro tem que limpar a unidade básica de saúde. É uma atribuição do enfermeiro. A limpeza da sala. O enfermeiro ele tem que entregar os exames de preventivo de câncer do colo uterino lá na secretaria, porque não tem quem busque. O enfermeiro tem que ir no carro dele para fazer a visita domiciliária. Não é? Então, se o enfermeiro não for, o médico não vai. Então, tem sempre essa relação, essa questão maternalista, que o enfermeiro incorpora várias suas atividades que não são de responsabilidade legal dele, não é? Também a gente tem que sinalizar que tem alguns efeitos em relação a isso. A gente teve um boom no número de faculdades de enfermagem no Brasil. Até a década de 80, a formação ela era especificamente pública, posteriormente teve um boom de universidades privadas, que é interessante também aumentar a universalização do ensino, mas houve uma sobrecarga muito grande de profissionais de enfermagem no mercado. Então, o que eu escuto aqui de discursos na região norte e nordeste é o secretário de saúde dizer, se você sair, tem um currículo de 50 enfermeiros para ocupar o seu lugar. E qual é a realidade? Eu estou orientando um trabalho de dissertação, aqui eu coordeno um grupo de pesquisa em saúde coletiva na Amazônia, e a gente está estudando os vínculos empregatícios dos enfermeiros na atenção primária. Os vínculos são muito fragilizados. A maioria não tem 13º, não tem férias, não tem licença maternidade. Eles trabalham com contrato muito fragilizados nos interiores. São humilhados. Então, vocês acreditem que tem municípios aqui do Pará que o enfermeiro ganha um salário mínimo. E o gestor, ele fala, se você não quiser, tem vários currículos. Mas se pergunta qual a formação, a gente tem que primar para que a residência de enfermagem seja um requisito para contratar o profissional da atenção primária. A gente tem que primar
para que a prova de especialidade em enfermagem, família e comunidade faça a diferença, como faz na profissão médica. O Ministério da Saúde investiu maciçamente na especialidade de medicina de família e comunidade, e é incrível como se discute atenção primária, atenção básica no Brasil, e não envolve a enfermagem. A enfermagem não tem voz. Você observa, você pega artigos críticos em relação à PNAB, só fala de médico de família. A enfermagem que leva a atenção primária no Brasil, ela não é discutida. Então, é um apelo que eu falo a vocês. A gente tem que publicar mais, a gente tem que não publicar só livros, mas artigos, publicar mais literaturas, livros para nortear o trabalho da enfermagem na atenção primária à saúde. Aí a gente vai se fortalecer enquanto profissão. Porque a gente sabe que muitas vezes a nossa especialidade ela é marginalizada dentro da própria academia, dentro do serviço, que acham que o profissional que trabalha na atenção primária ele é menos capaz do que o enfermeiro que está lá na UTI manuseando uma bomba de infusão. Mas não, o enfermeiro que trabalha na atenção primária ele tem que ter atribuições, tem que ter expertise, não é? Porque ele lida direto com a comunidade, com múltiplas funções, ele tem que ter um conteúdo clínico muito forte, não é? Então, a gente tem que fortalecer a nossa profissão, a nossa especialidade, tá? A enfermagem ela se constitui com a maior força de trabalho no SUS e a segunda mais numerosa da estratégia de saúde da família, não é? Por trás apenas dos agentes comunitários de saúde. A enfermagem, ela se destaca, ela que conduz a atenção primária no Brasil, isso sem dúvidas, é o profissional da enfermagem, os enfermeiros e técnicos, e poucas vezes é reconhecido esse trabalho, não é? Em relação à questão, desde a participação da enfermagem na discussão da PNAB, como também a questão da visibilidade do profissional de enfermagem. Então, a gente tem que lutar para que a especialidade da enfermagem de família e comunidade ela seja reconhecida, ela seja um pré-requisito para se trabalhar na atenção primária. A gente tem alguns municípios do Brasil, como Florianópolis, que é referência em atenção primária, que valoriza a especialidade. Eu falei em baixos salários, mas Brasília, hoje, o enfermeiro chega a ganhar 15 mil reais, não é? De acordo com os seus títulos concursados. Então, também é uma cidade que está avançando também, né, no reconhecimento do trabalho da enfermagem, não é? Então, a gente tem experiências muito negativas, mas também a gente tem experiências muito positivas. Também nesse trabalho sobre os vínculos empregatícios dos profissionais, a gente está observando o aumento de organizações sociais em relação ao trabalho da enfermagem, não é? Então, às vezes, o profissional ele tem mais direitos trabalhistas nas organizações sociais, mas a grande crítica é que ele não tem estabilidade, não é? A gente sabe o que o Rio de Janeiro está passando, desmoronando o número de equipes, justamente porque a ampliação se deu por meio das organizações sociais. E muita coisa tem que ser revista de forma mais macro, como a Lei de Responsabilidade Social, que estipula um teto de contratação de profissionais. Isso tem que ser revisto. O profissional ele tem que ser de carreira. O que é que se almeja? Que o profissional ele entre por meio de um concurso público, ele tem um salário fixo, mas que ele receba gratificações de acordo com o seu desempenho, né? O servidor público ele fica muito nessa questão, muitas vezes sem incentivo, porque ele não tem, como acontece na Inglaterra, não é? Que ele é remunerado, ele recebe um plus de acordo com o seu desempenho também. Isso é muito importante, não é? Então, a PNAB, ela traz várias discussões, não é? Assim, vocês podem também fazer dentro da vivência que vocês estão tendo aí no Rio de Janeiro. Então, assim, é muito interessante porque ela traz várias discussões em relação a isso. Eu quero falar, assim, também a gente fundou, já finalizando a discussão aqui para a gente, a apresentação para mais discussões, a gente fundou a Associação Brasileira de Enfermagem de Família e Comunidade, eu não sei se vocês conhecem. A gente viu a necessidade de criar uma associação específica de enfermagem de família e comunidade que agregasse também um agente comunitário de saúde. Muitas vezes as associações não agregam o técnico de enfermagem, o técnico de enfermagem, e
e esse profissional ele fica muito alheio às discussões na atenção primária. Então, eu convido vocês a conhecer, não é, o site da ABFACO, eu vou colocar no chat aqui, e a gente tem um espaço, é importante vocês se envolverem, pessoal, como futuros especialistas na área, não é? Tem aqui o site para vocês se associarem também à ABFACO, é muito importante, não é, que vocês se associem à ABFACO, conheçam a diretoria, participem das discussões da ABFACO, porque, sem dúvida, não é, é um espaço também de discussão da nossa especialidade. Ano passado foi feita a primeira prova de especialidades, então é importante vocês já ir vendo também o edital da ABFACO para que vocês se submetam à prova de especialidade. O próprio Rio de Janeiro agora está fazendo contratação, não é? E um dos pré-requisitos, né, tem uma pontuação para quem tem a questão da titulação da ABFACO. É muito importante que vocês possam contribuir com a ABFACO. Eu coloquei também o meu Instagram, Dr. Carlos Leonardo Cunha, que eu publico coisas relacionadas à área. Se vocês quiserem seguir dicas acadêmicas, é muito interessante também. E aí eu quero, por fim, também divulgar aquela questão que eu estou batendo na tecla, que a gente tem que produzir materiais para desenvolver o trabalho da enfermagem. Esse manual a gente lançou em 2015, eu não sei se vocês conhecem, o livro de interpretação de exames laboratoriais na prática do enfermeiro. Este livro, assim, ele surgiu da necessidade da gente reunir em um periódico, não é? Até compartilhei o link com vocês aí no chat, a grande dificuldade que cabe ao enfermeiro pela resolução do COFEM, pela própria lei do exercício profissional, solicitar exames laboratoriais de rotina. Mas o que adianta o enfermeiro solicitar se ele não sabe interpretar, né? Então, a gente teve a ideia de reunir um manual, os exames que o enfermeiro solicita, e ficou um manual de bolso, as folhas não rasgam, né? Ela foi própria para ser, você pode botar no bolso do jaleco, e aí ele traz tanto a parte fisiológica, hematológica dos exames, como os cuidados de enfermagem e a parte de interpretação. Então, uma sugestão que eu dou para vocês que estão no atendimento direto com os profissionais, tá? Também a gente lançou, em 2016, o Guia de Trabalho para o Enfermeiro na Atenção Primária à Saúde. Em relação ao livro, eu compartilhei o link aqui, que é direto de uma editora aí do Rio de Janeiro, a Rubio, e aqui a gente também lançou o Guia de Trabalho para o Enfermeiro na Atenção Primária. São 18 capítulos. A ideia desse livro surgiu para se construir um livro com um olhar de quem está na ponta, né, na base lá do trabalho, não só um olhar acadêmico. Então, tem mais de 50 autores, com autores que, a grande maioria, que já tiveram uma experiência prática na atenção primária. Então, desde quando montar, como estruturar uma unidade básica de saúde. A história desse livro é muito interessante, porque antes ele já estava pronto, eu fui um dos organizadores e autores de alguns capítulos, eu já ia entregar para a editora quando lançaram a PNAB 2017, eu tive que refazer todos os capítulos, mas é assim mesmo, senão o livro ele já ia nascer caduco. Então, é o livro de referência na atenção primária para a enfermagem que já traz a legislação da nova PNAB. Eu acredito que na própria reedição a gente vai ter que atualizá-lo, né? E a gente está pensando também em fazer um guia de trabalho para o técnico de enfermagem, porque precisa também uma referência para o técnico de enfermagem na área, não é? Então, eu vou compartilhar também, vocês podem tanto o manual de estrutura, o manual de interpretação de exames, como o guia de trabalho, vocês podem solicitar e receber em casa, não é? Então, é bem interessante também, desde a estrutura da unidade básica de saúde, o uso de instrumentos como genograma, ecomapa, o matriciamento, a questão da sistematização da assistência de enfermagem na atenção primária também, vocês podem solicitar. E eu não sei se vocês conhecem também essa linha do PROENF, Atenção Básica, Gestão também, que é uma coleção da ABEM. Tem um capítulo do PROENF Gestão que é sobre a PNAB, os impactos da PNAB na enfermagem. Não é um capítulo que a gente escreveu também, saiu agora, sobre os impactos da nova PNAB e as repercussões para a enfermagem também,
caso vocês tenham interesse em fazer esse curso de educação continuada, que é pela ABEM também, tá certo? E agora, pessoal, eu abro a pergunta, se vocês quiserem debater. Foi um ótimo o debate, eu acho que terminei dentro do tempo, né? São 11 horas, a gente tem um teto. Eu espero que eu tenha contribuído para a discussão no grupo com vocês. Sim. Ô, Carlos, você é bem pontual, são 10h59 aqui. Eu fiquei aqui anotando algumas coisas para a gente poder comentar. E aí eu esperei rapidinho. Lucélia está participando da palestra? A Lucélia está aqui na sala, é que ela está falando no telefone. Vai vir aqui, fazer um pronto. Eu fiquei anotando algumas coisas aqui, e aí eu não sei como é que é aí no Pará, né? Só que você viu, né, o pessoal comentando, né, o quanto o documento da PNAB, ele tem que ser um documento que ele vai fazer sentido, sei lá, para toda a região do Brasil, né? E o quanto isso é desafiador. Porque se a gente vê aqui, no próprio Rio de Janeiro, tem tanta diferença dentro do próprio município, imagina tentar nortear uma política para o Brasil inteiro. Então, acredito que é um grande desafio isso, né? E o quanto também os espaços, eles são tão heterogêneos, né? E o próprio papel do enfermeiro, ele ainda não é o enfermeiro da atenção primária, né? Ainda não é um papel ainda que todo mundo sabe um pouco da sua identidade, né? Às vezes o que o enfermeiro aqui no Rio faz, em outro local do Brasil, é uma outra coisa totalmente diferente, né? Eu tive uma experiência de trabalhar aqui no Rio e trabalhei num município do interior daqui do Rio, que é Mendes, é um município minúsculo, onde era totalmente diferente. A gente era gerente de 2 unidades, a gente ia de bicicleta entre uma unidade e outra, tinha que gerenciar, tinha que atender, tinha o dia da hipertensão, o dia do pré-natal, o dia da criança, isso no próprio estado, sabe? Então, isso acontece muito e muitas vezes são orientados pela própria gestão. Então, aqui no Pará tem municípios que pedem um cadastro para o paciente ser atendido desde o RG, de onde mora, comprovante, que isso limita muito o acesso, não é? E aí o paciente chega para fazer um pré-natal, hoje não é o dia do pré-natal, aí volta a paciente. Isso por falta de informação, que a gestante tem que ser acolhida, independente do dia. Aí fazem as caixinhas, o dia do hipertenso diabético, o dia da gestante, o dia da hanseníase tuberculose, que é o dia que ninguém pisa na unidade. Assim, a gente falta, porque qual é a grande realidade? Muitos enfermeiros que estão no mercado de trabalho na atenção primária ou não têm formação ou fazem um curso de especialidade sem nenhuma prática. Imagina você ser especialista em atenção em estratégia de saúde da família sem ter trabalhado na estratégia, sem ter nenhuma prática, com aulas aos finais de semana. Então, por isso que a prova de titulação é importante, para a gente separar quais são os profissionais capacitados, né? Uma residência, que é o padrão ouro de formação, não é? Qual a diferença de você fazer uma residência, não é? Então, isso é muito interessante, não é? Eu acho... Oi, tudo bem, Lucélia? Outra questão também que é importante a gente falar, que é uma pesquisa que está sendo financiada pelo Conselho Federal de Enfermagem, eu vou colocar o link aqui, que é a pesquisa de práticas de enfermagem no contexto da atenção primária à saúde, não é? Então, essa pesquisa, esses resultados contribuirão para regular a profissão e subsidiar gestores na elaboração e implementação de políticas públicas. É muito dispara as atividades do enfermeiro, né? Então, a gente não sabe o que o enfermeiro faz na atenção primária. Então, a importância dessa pesquisa, se vocês puderem divulgar, para a gente levar o conhecimento do COFEM, ver a necessidade até de atualização da lei do exercício profissional, não é? Então, a gente tem um projeto paralelo, que são os protocolos de enfermagem na atenção primária, que também importante destacar isso, que a maioria dos municípios não tem protocolo, e a lei do exercício profissional diz que o enfermeiro, ele solicita, prescreve, transcreve exames de acordo com os protocolos estabelecidos, né?
E os municípios menores, que são onde os enfermeiros fazem mais práticas ampliadas, né, que não estão regulamentadas porque não tem um médico e não tem os protocolos. Então, a ideia é criar um protocolo por estado, onde os municípios eles possam assinar a adesão ao protocolo e os enfermeiros recebam uma formação em relação aos protocolos. Um grande problema é que esse ano a gente já tem eleição municipal e próximo ano a maioria dos municípios enfermeiros vão sair, não é? Então, eu tenho um projeto de extensão aqui que foi muito interessante. Eu fiz um diagnóstico que a maioria dos enfermeiros não tinham feito sequer o introdutório, os enfermeiros e técnicos, para trabalhar na estratégia de saúde da família. E eu sou professor de gestão, então, com foco na atenção primária. Então, eu dou aula teórica da PNAB, da estrutura da unidade básica de saúde, e levo os alunos para confrontar com a realidade em cima do Arco de Marguerês. E a gente observa que a realidade é totalmente, mas é a realidade que o profissional vai trabalhar aqui no Pará. E eu disse, a universidade ela tem que intervir no processo de trabalho. Aí a gente conseguiu, eu fiz o projeto de extensão, enfermeiros e técnicos, e uma vez por mês para a universidade, a gente dividiu o distrito, né, da universidade, e formou 2 turmas. E os médicos também pediram para participar. Foi um grande feito o médico ir assistir educação permanente na faculdade de enfermagem. E com isso, a gente fez um checklist e foi nas unidades básicas de saúde para ver se eles implementaram o processo de trabalho, e a gente vai premiar as melhores equipes com troféu, com livro. E aí isso gerou uma concorrência interessante, e a gente decidiu não premiar as melhores equipes, mas as melhores unidades, porque estava gerando uma concorrência dentro da própria unidade, que é muito ruim para o processo de trabalho. E aí eles estão muito satisfeitos, vão receber o certificado, e vão receber a premiação também. Isso gerou uma homogeneidade no processo de trabalho, do que o que era para ser feito dentro da PNAB, da normativa da PNAB, né? Dentro das portarias que não eram feitas. Então, mesmo em situações adversas, o profissional de enfermagem, o profissional da estratégia de saúde da família, ele pode fazer a diferença, né? Trabalha muitas vezes numa estrutura de unidade básica de saúde ruim, mas ele pode melhorar o processo de trabalho só seguindo, muitas vezes, o que a PNAB orienta, né? Eu fiquei pensando aqui, alguns comentários que... Gente, se vocês quiserem falar pelo fone, podem falar também, que eles ficam um pouco tímidos. Isso. É importante conhecer vocês também, né? Quiserem... Teve um texto aqui grandão, alguém escreveu, a Joyce. Ô, Joyce, você gosta de falar, eu sei. Que estava com a coisa, que estava com a câmera aberta, agora é hora de abrir a câmera lá. Vocês podem comentar. E aí eu estava acompanhando aqui algumas pessoas falando da dificuldade do entendimento para o colega, assim, para o técnico de enfermagem, para o agente comunitário, para o médico da equipe, do entendimento do que é atenção primária, né? Do papel desses outros atores também dentro da equipe. O Edmilson falou que eu gostaria de falar. Fala aí, Edmilson. Oi. Tá me ouvindo? Sim. Olha, não estou ouvindo mais. Falando. Eu não estou conseguindo ouvir também. Parece que está meio quebrado o áudio. Tá ouvindo agora? Ah, melhor. Então, Não. Parei de ouvir. Tenta... Se ele puder no chat, né? E pode ser que a gente... É que eu queria ouvir o Edmilson. O Edmilson, o tocador de piano aí, ó. A foto. Essa foto dele. Vê se você consegue tirar talvez o fone, não sei, ou botar o fone se tiver sem fone, né? Não. Tá ouvindo, cara? Tem 2 Edmilson na sala agora. Acho que é melhor. Quer escrever?
Agora tá ouvindo melhor? Agora sim. Então, eu estava percebendo durante a aula que ele estava falando e eu estava refletindo sobre muitas coisas, porque eu entrei na estratégia em 2009, né? E a realidade naquela época, né, era um pouco diferente de hoje, como eu estou vivendo. E até mesmo na última aula, eu falei um pouco sobre a participação da comunidade nos processos da unidade, né? Eu via muito, onde eu trabalhava, a comunidade participando através dos colegiados, da construção do serviço, as ações coletivas que eram realizadas no território, a participação, a importância realmente dos turnos de reunião de equipe, do vínculo do usuário que realmente era assíduo na unidade, ele era realmente presente. E hoje, com esses processos que vão entrando, né, e vão mudando um pouquinho a nossa visão de trabalho, sei lá, me deixa um pouco triste com o que está acontecendo com a atenção básica, né, com a nossa saúde. E eu gostaria de parabenizar que eu amei bastante a aula, né, tudo que foi falado. E, sei lá, eu só queria deixar esse meu registro. Ah, legal, Edmilson. Eu acho que, não sei se o Carlos vai concordar comigo, né? Mas a atenção primária, como tudo na vida, são ciclos, né? Tem momentos que, quando a gente fala de coisa política, e a gente é muito também, muito influenciado pela política, então em alguns momentos vai estar bom, outro vai estar ruim. Por isso que a gente vive botando um meme de o SUS resiste. Porque a gente Sim, está aí. Desde que eu entrei para a saúde pública, resolvi trabalhar com o setor público, saber que a luta vai estar o tempo inteiro presente. Por isso que é importante ocupar espaço, se posicionar. Né? O Carlos falou aí da Associação Brasileira de Enfermagem de Família e Comunidade, que é um espaço que eu estou presente, a Lucélia também está presente, porque a gente entende que é preciso ocupar espaço para poder fortalecer a própria categoria, né? Nas discussões da PNAB, o Carlos falou que não teve muita presença do enfermeiro e às vezes a gente perde coisas, né? Deixa de ganhar coisas, porque não tem ninguém falando por nós lá, né? Falando, ó, não é assim não, aqui eu trabalho lá e não é isso aí não vai dar jeito não. Então, a gente conhecer a PNAB, conhecer a história, conhecer o que é atenção primária, se posicionar e falar, eu conheço e é assim assado. Isso traz um fortalecimento para a luta, né? Porque o tempo inteiro a gente vai estar lutando e resistindo. Desconheço um momento de paz no SUS. Não sei se o Carlos viveu isso, mas eu nunca vivi um momento de paz e tranquilidade. E é importante, desde quando surgiu a associação, hoje o Ministério da Saúde já manda convites para a associação participar das discussões dos protocolos, né, para a BFACO. Isso é muito importante, esse reconhecimento. Porque a enfermagem tem uma associação específica, a gente trabalha em alguns projetos junto com a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, então isso é importante. E é muito interessante isso, porque a gente vem dessa discussão da BFACO desde 2008. E eu lembro da primeira oficina que a gente fez no Congresso de Medicina de Família e Comunidade, porque 40% dos frequentadores dos congressos de medicina de família e comunidade são enfermeiros. E eles sempre batiam na tecla, é importante vocês fundarem uma associação, olha, os profissionais estão vindo buscar, estão vindo no Congresso de Medicina de Família e Comunidade. E a gente sofreu crítica por estar fazendo atividades dentro do Congresso de Medicina de Família e Comunidade. Sim, mas a ideia não é do trabalho multiprofissional, como é aquela história, a gente faz Semana da Enfermagem, a gente faz só eventos para a gente mesmo, a gente não envolve a sociedade, a gente não mostra a importância da enfermagem para a sociedade, a gente não faz ações junto à comunidade. Como é que se quer o reconhecimento da enfermagem se a gente faz só atividades para a gente mesmo, não é? Então é importante a enfermagem mostrar a sua cara, a gente se apresentar como profissional de enfermagem, o que é que o enfermeiro de família faz, não é? Então, eu não sei se a residência tem uma página, mas é importante criar esses cards mostrando o que o enfermeiro de família faz, não é? Como é o trabalho dele, porque muitas vezes a gente faz essa divulgação para a gente mesmo, não é? Então é importante também essa discussão mais macro, né? Com a comunidade. Como ele falou,
está se perdendo muito. E a enfermagem, ela não galga as suas conquistas. A gente tem projetos de lei tramitando desde o ano 2000, que é as 30 horas da enfermagem. Além da gente não ter representação da enfermagem, por mais que nós sejamos mais de 2 milhões de profissionais de enfermagem no Brasil, dava para eleger muitos deputados, até senador, vereadores, prefeitos. A gente não se articula junto aos conselhos distritais, aos conselhos municipais, os conselhos estaduais. Cada vez mais essas instâncias estão sendo esvaziadas pelos profissionais de enfermagem. Porque a gente escuta muito na enfermagem uma retórica que a profissão não deve falar de política, né? É um momento que a gente está passando, né? E eu acho que política não é só política partidária, né, pessoal? É identificar, eu acho que falta muito para a gente, profissionais de enfermagem, consciência de classe, né? Qual é o nosso papel dentro da reprodução trabalhista, né, capitalista, e como a gente pode fazer diferença na vida das pessoas, não é? Assim, e eu acho que isso faz parte do processo da construção profissional. E eu acho que o enfermeiro ele tem que buscar essa identidade, por isso que a importância da associação, né, de você congregar profissionais com objetivos afins, que é o engrandecimento da profissão, da especialidade de enfermagem, família e comunidade. A Lucilene escreveu aqui, lá na nossa unidade conseguimos fazer a primeira educação permanente, foi muito bom, bem aceita, pediram mais e foi um momento que senti a residência mais atuante, trazendo uma visão diferenciada. Na unidade em que estamos lotadas não tinha um programa, antes às vezes observamos resistência ao novo. A Joyce, nossa, seja qual for a reunião geral ou equipe técnica, se for o caso de chegar um paciente, profissionais ficam de sobreaviso para atender, por demanda da própria equipe. É isso, né? Cada unidade, cada região tem uma singularidade, uma coisinha, né? E por isso que é tão difícil, quando se fala de PNAB, né? Quando eu olho para a PNAB, eu fico imaginando na hora de escrever isso, quão difícil é poder escrever para o Brasil inteiro uma política, né? Isso é um grande desafio. Eu anotei aqui, Carlos, 3 textos que você comentou ao longo da aula, e aí eu queria ver se você consegue me enviar eles ou me falar onde que eu para poder disponibilizar para eles. Um é A Síndrome do Enfermeiro Faz Tudo, é esse o título? Ou é algo parecido? Eu vou mandar um link aqui, eu vou buscar. Eu já mando aqui no grupo. Tá. O outro você falou do manual da UBS, não sei se é um manual que vem junto com a manual de estrutura, é o manual de estrutura física da Unidade Básica de Saúde, é aquele de 2018. Eu uso ele porque eu não vi mais atual, não é? E aí eu uso ele nas minhas aulas. Show. É importante também discutir assim, o que é preconizado, tá? E o outro, você falou que tinha alguns textos sobre o Previna Brasil, coisas a favor e contra. Isso seria bacana que a gente... Esse é o Identidade do Enfermeiro na Atenção Básica, percepção do faz de tudo. Aí é interessante também discutir com eles, né? Vou botar esse material lá na plataforma para todo mundo ter acesso. Aí quem quiser também já está aí, gente. Eu vou compartilhar também vocês podem fazer uma discussão também das unidades básicas de saúde, da estrutura. Esse artigo da gente saiu agora. É acesso e acessibilidade na atenção primária à saúde. A gente lançou, eu sou editor da revista Enfermagem em Foco do COFEM, até aproveitar para divulgar para vocês, a gente lançou um número só sobre a participação da enfermagem no enfrentamento do coronavírus. E a revista também recebe relato de experiência, vocês podem estar encaminhando, artigo original, revisão integrativa, não é? E aí eu vou mandar o link aqui da revista, que tem o número, para vocês acessarem. Está um número bem interessante. E o número temático agora é só sobre o coronavírus.
Eu vou te mandar, Isadora, com retorno, os artigos, tá? E aí fica mais fácil para compartilhar para eles. Está aqui o link da revista Enfermagem em Foco, então é um número, a gente vai lançar o segundo suplemento, coronavírus, mas está bem interessante. Tem experiências de enfermeiros na atenção primária, como eles organizaram, tem a experiência de Sobral, que é muito interessante, né, que a gente fez uma live pela Bifaco também, e é bem interessante, pessoal, assim, tem esse número da Enfermagem em Foco, tem experiências que vocês podem também utilizar na área de trabalho de vocês, né? É muito bom a gente reconhecer essas experiências que a gente pode aplicar também na nossa área de trabalho, né? Esse artigo, Acesso e Acessibilidade, foi com os dados do PEMAC que a gente comparou as estruturas das unidades básicas de saúde das regiões do Brasil. Aí é interessante também discutir, né? Certo, guardei tudo aqui para poder depois disponibilizar. Tá, mas aí eu vou te mandar por e-mail direitinho os artigos. Eu vou responder esse que tu mandou o link do Zoom. Aí tu pode socializar para a turma. Então, se alguém quer falar mais alguma coisa, dá um tchau. Não, que eu vou agradecer para o Carlos agora. Vou finalizar aqui. Quero agradecer muito, Carlos, por todo esse momento rico, né, de discussão. Eu acho que a gente poder ouvir atores fora do Rio, isso também traz uma riqueza gigantesca, porque a gente às vezes fica olhando só para o nosso próprio umbigo, né? Só que existem desafios em qualquer local do Brasil, né? E existe também, não só desafios, mas coisas boas acontecendo em vários locais do Brasil. Essa vivência profissional que você... Pode falar. Essa vivência profissional que vocês estão tendo, pessoal, é de suma importância. Assim, como minha experiência no interior foi importante, na capital, eu com 23 anos, eu assumi a coordenação da unidade de atenção básica de um município de 40 mil habitantes. Então, assim, foi um desafio. Eu muito novo, meu primeiro emprego. Mas foram muito importantes essas experiências. Posteriormente, eu fui para a capital, a gente fundou o Núcleo de Educação Permanente do município de São Luís, quando eu voltei do doutorado. É importante porque essas experiências profissionais que eu tive foram importantes para o meu ensino em saúde, né? Para minha aula, para minha sala de aula, eu poder transpor essa minha experiência prévia. Então, vocês que estão construindo uma carreira, aproveitem por estar num curso de residência e faço da melhor forma possível, né? Porque isso é um diferencial na formação de vocês, né? Eu agradeço muito, foi ótimo dialogar e trocar experiência com vocês e agradeço pelo convite, tá, Isadora e Lucélia? A gente agradece também, viu, Carlos? Carlos é um querido, né? Tem uma trajetória incrível aí de acadêmica e de profissão também, então a gente milita junto pela enfermagem, né? Pela atenção primária, e fico muito feliz. A gente fica muito feliz de ter você com a gente, viu? Muito obrigada. Por hoje, a gente espera aí que seja o início de muitos outros encontros também. Verdade. O pessoal está pedindo aí, ó, quero mais. Futuramente, eu presencialmente, né? Isso aí. Futuramente aí. Muito obrigada, viu? A gente é muito rico esse momento com você. E queridas e queridos, parabéns aí, mais uma manhã a gente junto, né? Fico feliz aí da gente estar pertinho, mesmo que distante de vocês também. E acompanhando no chat aí a atuação da galera, né? Conversando. Pessoal super participativo. O pessoal começa quietinho, depois dando a falar lá no chat. Só uma sugestão, não sei se vocês já fizeram a discussão, mas poderia convidar a Beth para falar sobre a proposta das práticas avançadas, né, para o Brasil. Eu não sei se já teve essa temática com essa turma, né? Show, ainda não. Ele está na segunda aula hoje, Carlos. Tá todo mundo fresquinho, mas é uma boa proposta. Vou sugerir isso a ela sim. E o Edson... qualquer um da comissão, né, a gente elaborou a questão da proposta dos protocolos, como estruturar um protocolo, que tem que ter um protocolo, né? Uhum. É bem interessante. Sim, e aí seria também uma sugestão de aula, como estruturar protocolos de enfermagem na atenção primária, o que deve ter, como está sendo a experiência. Então, são duas pautas que podem ser feitas, né? Tanto essa parte de protocolos, como essa proposta da enfermagem de práticas avançadas, né?
Show. Muito Maravilha. interessante. Fica a sugestão aí, a gente vai tentar colocar dentro do cronograma, né? Que são 2 temas super importantes para gente. Pessoal, também esqueci de sugerir para vocês fazerem a inscrição na rede de pesquisa em APS. É uma rede que compartilha materiais, vocês vão ter que fazer TCC, né, também, e é importante vocês se cadastrarem, que vocês recebem atualizações sobre a rede no e-mail. E também tem vários artigos, é importante vocês, como residentes, também estarem se cadastrando. Eu vou divulgar aqui o link rapidinho, e aí vocês podem entrar e se cadastrar também na rede, tá? Pronto, tá aqui o site, aí vocês façam o cadastro na rede de pesquisa em APS, que vocês vão receber materiais, tem vários assuntos, vários estudos. Eu estou na rede representando a BFACO também. Tá? Eu e a professora Elizabeth Paes, que é da UFRJ, não sei se já teve aluno, às vezes tem aluno, ex-alunos dela, né? Tá certo, pessoal? Então, um abraço, foi ótimo estar com vocês. Tá?